Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais um novo dia na presença do Senhor Jesus Cristo, com o nosso propósito de estudar a Bíblia um capítulo por dia, e em um ano e meio teremos lido a Bíblia toda, com o auxílio do Espírito Santo, né? O diretor, o escritor, o autor desse livro maravilhoso, o inspirador dessas palavras que nós encontramos e são sempre tão atuais para nós. Hoje encerramos a primeira carta de Paulo a Timóteo, com capítulo 6. Aqui temos conselhos muito práticos, novamente, né, sempre foram conselhos práticos para o jovem pastor Timóteo, mas muito atuais para nós. Falamos nesse capítulo sobre servos, patrões, falsos profetas e outros conselhos. Já quero iniciar fazendo uma pergunta. Você está satisfeito com seu salário? Você está satisfeito com quanto você recebe? Amigos, nós temos que ter um grande cuidado de não nos tornarmos pessoas ingratas, pessoas reclamonas, pessoas que estão sempre insatisfeitas. Eu sei que existem casos em que as pessoas são realmente exploradas, mas nós devemos nos contentar quando ganhamos pouco e nos esforçar. Não estou dizendo que a gente deve se acomodar em viver sempre ganhando a mesma coisa. Não devemos nos esforçar, estudar, correr atrás e fazer sempre o nosso melhor, dar o nosso melhor para que possamos, quem sabe, ser reconhecidos e alcançar outros patamares na vida. Daí eu também poderia perguntar, nós estamos sendo bons funcionários? Nós estamos dando o nosso melhor, como se estivéssemos fazendo para Cristo? É isso que Deus deseja de nós. Se você tem um emprego, se você tem um trabalho, você não acordou aquele salário, não acordou aquelas horas, né, de trabalho, você aceitou? Então, continue fazendo, dê o seu melhor, né? Se você trabalha para uma empresa, ou se você trabalha numa casa de alguém, numa casa de família, dê o seu melhor, trate aquela casa como se fosse a sua. Na empresa que você trabalhe como se você fosse talvez o dono da empresa. Tenha um cuidado, tenha zelo, porque Deus que está no céu, Ele está olhando para você. E aqueles que trabalham com você, e o seu patrão, ele também estará olhando o seu desenvolvimento. Então, dê bom testemunho de Deus. Já aqui nos primeiros versos, Paulo diz que nós devemos tratar, aqui ele fala senhores, né, para essa época dele. Trazendo para a atualidade, nossos patrões. Nós devemos tratar com dignidade. E aqui ele diz mais, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. E ainda mais se o teu patrão também for crente. Aí é que você deve tratar melhor e não ficar abusando. Então, tudo que vier à tua mão para você fazer, faça com zelo, faça com carinho, faça como se estivesse fazendo ao próprio Cristo. Logo aqui abaixo, a partir do verso 3, ele faz recomendações contra falsos mestres, né? E o perigo das riquezas. E ele diz que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as coisas sãs, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito da palavra. Vocês já conheceram pessoas assim que estudam a Bíblia só para debater e discutir? Então não vale a pena, né? Não está se edificando em nada, nem está edificando a ninguém. Mas à frente aqui no verso 6, ele fala sobre contentamento, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E mais à frente ele fala sobre o amor ao dinheiro. Aqui ele fala, no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui ele não disse que ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora aqueles versinhos que vocês gostam de ouvir. Olha só o que diz aqui, verso 11. Essa eu tenho que ler, tá? O bom combate da fé. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Isso ele dizendo para Timóteo, mas também serve para nós hoje. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo também dá conselho para que Timóteo aconselhe aos ricos que eles não deponham a sua esperança no dinheiro, né, nas riquezas, mas em Deus, que dá tudo em abundância, ainda mais a vida eterna. E lembra que eu falei que essa carta ela parece ter sido escrita em algumas sessões e que no final ele sempre coloca uns versinhos. E aqui ele diz assim, Rei dos reis, Senhor dos senhores. No verso 16 ele diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E finalizando, ele diz aqui, a graça esteja com vocês. E esse é o meu desejo. Leiam a Bíblia e a graça esteja conosco. Um ótimo dia para todos nós.